Olá pessoal, boa tarde. Muito bem. Então vamos continuar com o nosso assunto. A aula de hoje é a respeito da parte 2 do Teorema Fundamental do Cálculo, que vai esclarecer o que são essas integrais indefinidas, tá bem? E é também sobre o Teorema do Valor Médio para integrais, tá bem? Ele tem o mesmo nome que o Teorema para derivadas, tá? Mas é um teorema específico para integrais. Então eu quero retomar o que a gente tem até agora, né? Nós estamos estudando essas integrais de funções contínuas em intervalos fechados e limitados. Tá certo? Tudo que a gente está falando até agora é nesse contexto, né? Uma função contínua cujo domínio contém um intervalo fechado e limitado. E a esse conjunto de objetos, né, a função, o intervalo, a gente tem associado então a integral definida, né, que é esse número real, que é a integral de a até b de fx dx, tá certo? Então a gente discutiu em detalhes a definição desse número e vimos também como ele pode ser calculado desde que você conheça uma primitiva da sua função, né, que é o que a gente chamou de parte 1 do Teorema Fundamental do Cálculo. E que diz que se você tem uma primitiva de f no intervalo fechado e limitado a b, então a integral definida é calculada como a diferença dos valores dessa primitiva nas extremidades do intervalo, tá bom? E, muito bem, algumas pessoas me perguntaram coisas do tipo, e se a função não é contínua, né, num intervalo, como é que fica a integral? Ou então, perguntaram também assim, a integral ela é sempre sobre um intervalo fechado? A gente não pode fazer uma integral sobre um intervalo aberto, por exemplo? E a resposta a essas perguntas é a seguinte, eu trouxe aqui alguns comentários sobre isso, que sim, você pode pensar nas integrais de funções que não são uma função contínua em um intervalo fechado e limitado. Tá certo? Quer dizer, você pode considerar uma função que tem descontinuidades, por exemplo. Tá certo? Pode ter, de repente, uma assíntota vertical, não é? Ou então, você pode pensar numa integral sobre um intervalo ilimitado, tá certo? Uma integral do tipo de um número até o infinito, ou de menos infinito até mais infinito, como aparece na probabilidade, né? Quem está estudando probabilidade aí já se encontrou com essas coisas. E, bom, o nome desse tópico é integral imprópria, tá certo? Então, existe esse assunto, mas ele não coube no nosso cronograma desse semestre. Nós não vamos discutir essas integrais impróprias aqui, não. Então, eu trouxe a referência para quem quiser ver isso direito. Na seção 7.8 do livro, vocês encontram as definições, o como calcular, tá certo? E vocês já têm plenas condições de olhar isso aí no livro, né? Tudo que vocês precisam saber para entender essa parte, a gente já conversou aqui, tá bom? Agora, para não deixar só no vazio, eu trouxe alguns exemplos também. Então, isso aqui é um conteúdo complementar, tá bom? Isso aqui não vai cair na prova, na lista de exercício, é uma coisa que não está no nosso cronograma obrigatório aqui, não. Então, como um exemplo de uma integral imprópria, considera o seguinte, ó, pega a integral de 1 até mais infinito da função 1 sobre x, dx, certo? Então, um exemplo de integral imprópria, então, você pode considerar a hipérbole, né? E fazer a integral aqui do 1 até o mais infinito. Então, a gente está pensando na área dessa região ilimitada aí, né? E, bom, então, como que você calcula uma integral desse tipo? Você interpreta uma integral assim como o limite de uma integral das que a gente estudou aqui, das que a gente está estudando aqui, né? Então, voltando aqui para as fórmulas, né? Se vocês olharem essas definições de integrais impróprias, vocês vão ver o seguinte, que essa integral de 1 até mais infinito, ela é definida como o limite da integral de 1 até b da sua função. E aí é assim que você avalia, então, uma integral sobre um domínio ilimitado, como um limite de integrais sobre domínios limitados. E aí, nesse caso, fazendo a continha, bom, a primitiva da função 1 sobre x é o ln de x, né? Foi assim que eu defini o ln de x lá no começo do curso. Aí, você avalia o ln de x no b e no 1, chega nisso daqui. Bom, ln de 1 é 0, e ln de b, quando b vai para mais infinito, vai para mais infinito. Então, pronto, essa integral sobre um domínio ilimitado dá mais infinito.
Esse é um primeiro exemplo de uma integral imprópria. Tá bom? Aí poderia vir alguém e falar, pô, mas é meio óbvio isso, né? Porque afinal a região que eu estou considerando aqui, né, é uma região ilimitada, né? Tá certo? E aí pode vir alguém e falar, tá, então é claro que essa região vai ter área infinita, né? Na verdade, é uma região ilimitada, ela tem área infinita. Mas não é bem assim que funciona, tá certo? Então, essa área aqui, né? Essa área deu mais infinito. Entretanto, se você pegar outras funções, e eu trouxe um segundo exemplo aqui, pode acontecer de você ter uma área finita, né, correspondente a uma região ilimitada, tá bom? Então, cuidado ao pensar nessas coisas, ao fazer isso em outras disciplinas, na probabilidade, por exemplo, porque é bastante comum você ter regiões ilimitadas que têm área finita, tá bom? E, como um exemplo, você pode considerar a função 1 sobre x², tá certo? Então, a função 1 sobre x², se você fizer a continha, né, faz a integral de 1 até b e toma o limite de b indo para mais infinito. A primitiva é menos 1 sobre x, né, dá 1 sobre x². Aí você avalia menos 1 sobre x em b, dá menos 1 sobre b, menos 1 sobre 1, né? Então fica menos 1 sobre b mais 1. E no limite, o 1 sobre b vai a 0 e isso aqui dá 1, tá certo? Então, ao contrário do exemplo da 1 sobre x, se você considerar a função 1 sobre x², que é uma função cujo gráfico é algo assim, né? Ele vai para o infinito mais rápido que 1 sobre x, não é? E você olhar para a área amarela, aqui compreendida do 1 até o mais infinito, essa área, ela vai dar 1, tá bom? Então, tá aí, eu só queria fazer essas observações, é uma coisa que me perguntaram, né? Integrar uma função descontínua, integrar uma função num intervalo aberto, coisas desse tipo, né? Então chama integrais impróprias, e a gente não vê aqui no nosso cálculo 1, não está no nosso cronograma, mas vocês podem olhar lá na seção 7.8, e vai ter todos os outros casos lá, né? Quando a descontinuidade é tipo salto, quando tem uma assíntota vertical, tem várias outras situações, eu trouxe aqui apenas duas, tá bom? Então, atenção a esse detalhe aí. Na probabilidade, vocês vão ter que calcular frequentemente essas integrais de um número até o infinito. Isso aparece, né? Não só na probabilidade, mas em muitas outras aplicações também. Mas, enfim, fica para vocês verem por conta própria aí. A gente não discute essa parte, não. E aí fica a mensagem, né? Uma região ilimitada pode ter perfeitamente área finita. Essas duas coisas não correspondem. Muito bem, então agora a gente pode voltar para o nosso conteúdo obrigatório, tá bom? E o assunto de hoje principal, o primeiro assunto principal, é a parte 2 do Teorema Fundamental do Cálculo. Então o enunciado está aí. Se você tem, voltando então, integrais de funções contínuas em intervalos fechados e ilimitados, né? Nesse contexto. Uma função contínua no intervalo fechado AB, você define uma nova função g como a integral de azinho até x da função f. Isso é para cada x no intervalo fechado AB. Então isso é o que a gente chama de uma função integral. É uma função que é definida como a integral de uma outra função. Para quem lembra da minha aula sobre o logaritmo natural, não tem nenhuma novidade aqui. O nosso logaritmo natural foi definido exatamente assim. Só que naquela época a gente ainda não estava falando de integrais, eu tive que reformular um pouco as coisas. Mas muito bem, então você pega uma função dessa, integral, e o teorema afirma que essa função ela é contínua no intervalo fechado, ela é derivável no intervalo aberto, e a derivada dela, em cada ponto x do intervalo AB, dá exatamente a função que está sendo integrada, calculada em x. Então, você pega uma função, monta uma função integral. Quando você deriva a função integral, dá a própria função que você começou. Esse é o conteúdo do Teorema Fundamental do Cálculo, da parte 2. E na notação de Leibniz, ele pode ser escrito da seguinte maneira. Então está aqui a fórmula, né? D dx da integral de a até x de ft dt dá f de x. Então, essa fórmula, ela amarra os nossos dois conceitos principais, né? A derivada
e a integral. E por trás disso tem o quê? Os limites, né? Porque, veja só, essa aqui é uma fórmula que diz algo a respeito de dois limites diferentes que a gente considerou. Um limite que define a derivada, um outro limite que define a integral. Essas duas coisas se misturam dessa maneira aí, né? Tá bem? Então, essa é uma primeira razão, uma razão meio superficial para você chamar isso aqui de teorema fundamental do cálculo. Quer dizer, ele realmente reúne nossos objetos principais aí numa fórmula só, tá certo? Essa fórmula aqui, né, junta tudo que a gente viu até agora. E eu vou fazer a demonstração desse teorema, mas antes eu quero mostrar como que ele aparece em exercícios aí, né? Então, a forma básica que esse teorema é aplicado é a seguinte: se você tem uma função integral, você derivar a função integral. Então, bom, esse primeiro exemplo é uma aplicação direta do teorema, né? Então, vou colocar aqui a fórmula do teorema. Teorema fundamental do cálculo. A parte 2, né? Tá bem? De acordo com as notas de aula. No livro está trocado. A parte 1 é a parte 2, enfim, nas notas de aula está assim, a parte 2. É a fórmula dx da integral de a até x de ft dt é igual a f de x. Então, por exemplo, está sendo pedido o seguinte, para derivar uma função integral, que é aquela função que está dada nos slides ali, 0 a x, né? 0 a x, 1 mais t ao quadrado dt. Então, nesse caso, é uma aplicação imediata, né? Tá certo? Isso aqui vai dar o quê? Vai dar a função 1 mais x quadrado na raiz quadrada. Diretamente pelo teorema, né? Azinho é 0, estou integrando de 0 até x, né? Então, aplicação direta, certo? Acaba que as funções integrais, elas podem assustar um pouco a princípio, mas ela é a função mais fácil de ser derivável de todas, né? Porque é só você, é o próprio integrando, né? Tá, então esse primeiro exemplo é simples. Vamos ver logo um segundo. Um tipo de exercício que aparece também são esses exercícios em que você tem que usar a regra da cadeia junto com o teorema fundamental do cálculo. Então, por exemplo, vamos derivar a função que é a integral de 1 até x à quarta da função secante de t dt. Então aqui a gente está diante de uma composição de uma função integral com uma outra função que é a função x à quarta, né? Então o exemplo aqui é calcular dx da integral de 0 a x à quarta de secante de t dt, certo? Então vamos ver quanto é que dá. A pergunta é essa. E muito bem, então eu vou escrever como uma composição para não ter erro, né? Então o que a gente está fazendo aqui é compondo. Então a função 0 x à quarta secante de t dt, eu vou escrevê-la como uma composição g bola h de x para poder usar a regra da cadeia nessa derivada aqui, né? Então, a função h de x, que é a minha função de dentro, é quem? É a função x à quarta. X à quarta. Enquanto que a função g, que eu vou chamar aqui g de u, tá certo? Para não confundir a variável, é a função que é a integral de 0 até u da secante de t dt. Tá bem? Então eu estou fazendo isso, eu estou pegando e fazendo a integral de 0 até u, onde u é x à quarta, né? Aí uma vez que você reconheceu qual que é a composição, aí é só aplicar a regra da cadeia, né? Então eu vou precisar da derivada de h, que é 4x³, e aqui a derivada da g é onde entra o teorema fundamental do cálculo, né? O teorema fundamental do cálculo, para dizer que g' de u é secante de u, né? Tá bom? E aí agora a regra da cadeia, então, né?
que diz que a derivada de g bola h num certo x é g' de h de x multiplicado por h' de x, vai dar, bom, então g' é a secante. G' é a secante, então a gente tem secante de h de x multiplicado pela derivada de h de x, que é esse 4x cubo. 4x cubo. E, portanto, a minha derivada da função integral de 0 a x à quarta da secante de t dt está dando, então, 4x cubo que multiplica a secante de x à quarta. Pronto, essa é a conclusão. Tá bom? Então, se você tiver uma composição que envolve uma função integral, você deriva como qualquer outra composição. E aí, para derivar a função integral, é o teorema fundamental do cálculo que mostra como, né? Tudo bem, alguma pergunta? Sim, a pergunta é se a derivada da integral é sempre o integrando. A resposta é sim, nesse sentido aqui, né? A gente está derivando a função que é a integral de a até x de ft dt. Isso dá f de x. Para qualquer x no intervalo de integração aqui, né? Tá bom? Se tiver alguma... tem que ser nessa forma aqui, né? Se precisar mudar alguma coisa, tem que botar nessa forma aqui. O teorema, né, a variável é o limite superior de integração aqui, tá certo? É importante isso, né? Tem que ser daqui para daqui, né? Enfim. E o nosso terceiro exemplo é o seguinte. É dada uma equação, né? Tá certo? Então, a gente tem a equação x seno de π de x é igual à integral de 0 até x² de ft dt, onde f é uma função contínua, que nós não conhecemos. Tá bom? A pergunta é quanto vale f de 4? F do número 4. Bom, então o que dá para fazer aqui é tentar encontrar alguma equação satisfeita por f a partir dessa equação dada. E aí fazer aparecer o f do número 4 lá no meio, né? Tá certo? Então o que eu vou fazer aí é derivar dos dois lados, né? Eu vou pegar essa equação, que é x seno de πx igual à integral de 0 até x ao quadrado de ft dt. E aí eu vou derivar os dois lados dela, tá bom? Então eu vou aplicar dx dos dois lados. Então o lado esquerdo, eu vou até fazer os dois lados separadamente. O lado esquerdo é uma regra do produto normal, né? Então a gente tem d dx de x seno de π de x. Então a regra do produto, né? Isso aqui dá seno de πx, a derivada do seno é cosseno, né? Então vai ficar aqui mais πx cosseno de πx. Então essa é a derivada do lado esquerdo, enquanto que a derivada do lado direito é parecida com a do exemplo anterior, né? ft dt. Se você olhar para o exemplo anterior, você vai ver que essa secante aqui, ela não fez nenhum papel assim, essencial, né? Então esse aqui é muito parecido com o exemplo anterior. E aí eu vou fazer assim, eu vou derivar usando a regra da cadeia. Então isso aqui é d dx, vou montar como no anterior mesmo. De g bola h de x, onde, né, g é a integral e h é a função x², né? Então, h de x é x ao quadrado, que me dá uma derivada 2x, e a função de fora é g de x é a função integral. Opa, vou chamar de g de u, né? G é integral de 0 até u, ft dt.
que então, pelo teorema fundamental do cálculo, tem derivada f de u, né? F de u. Então, continuando aqui, né? A continha. Isso aí vai dar, então, a derivada ali é g' de h de x vezes h' de x, né? Regra da cadeia. E aí, g' é f, né? H é x² e h' é 2x. 2x. Então, essa é a derivada do lado direito da equação. Agora eu igualo, né? Então, ou seja, né? A gente igualando os dois lados, eu tenho aqui o seno de πx mais π vezes x vezes o cosseno de πx é igual a 2x f de x ao quadrado. Qual que era a pergunta? A pergunta era quanto vale f do 4, né? Quer dizer, a gente quer saber quanto que é f do 4, né? Essa é a pergunta do exercício aí. Então, para aparecer f do 4 nessa fórmula, eu tenho que pegar x igual a 2, né? Porque o que tem na fórmula é f de x². Então, particularizando essa equação aqui para x igual a 2, eu fico com o seno de 2π mais 2π, o cosseno de 2π, fica igual a 2 vezes 2 vezes f de 4. Né? Já vou colocar o 2 ao quadrado igual a 4. Então apareceu o número que eu queria aí, né? Agora é só avaliar seno de 2π. Então aqui dá 0, o cosseno de 2π, né? É igual a 1. Aqui é 4f de 4, tá certo? Então, a gente encontra aqui o f do 4, né? Igual a 2π dividido por 4, né? E, portanto, isso aqui é igual a π sobre 2. Esse é o valor da função f do 4. Pronto, é um exercício de mistura um pouco as coisas, mais para fixar as ideias, né? Tá certo? Dada uma equação envolvendo uma função integral, a gente deriva dos dois lados e tira disso alguma informação. Tá bom? A regra do produto. Não, porque eu tenho que derivar o cosseno de π vezes x. A derivada da função de dentro, a função de dentro é π vezes x, a derivada é π. Então eu tenho que sair o π aqui mesmo. Algum deslize aqui? Não, acho que é isso mesmo, né? É π sobre 2. Beleza. Então, é isso, a função integral ela é um pouco nova, talvez, quer dizer, a gente trabalhou o curso inteiro com uma função integral, que é o logaritmo natural, não é? Mas a gente ainda não tinha definido elas em tanta generalidade, assim. Então, apesar de ser meio estranha, a derivada dela é dada facilmente pelo teorema fundamental do cálculo, tá bom? Não tem grandes dificuldades, e aí tem esses exercícios que misturam com regra da cadeia, com regras de derivação, coisas assim, né? Muito bem, então eu vou fazer agora a demonstração do teorema. Quer dizer, eu vou dar uma certa ênfase a esse teorema. Às vezes no cálculo 1 acaba passando batido exatamente o significado dele. Eu quero dar uma enfatizada a mais nesse teorema, certo? Então, como o nome indica, né, ele não é chamado só de fundamental só porque ele mistura derivada com integral, não. Quer dizer, foi o conhecimento dessa relação entre esses dois conceitos que gerou o cálculo integral e diferencial. Quer dizer, vocês já devem ter percebido que a cronologia do assunto é um pouco confusa, né? A gente tem pessoas da Grécia Antiga, Grécia 300 a.C., aí de repente pula para o século XVI, aí de repente tem matemáticos do século XIX que levam nomes de teoremas, aí, né? O Weierstrass, por exemplo, o Cauchy, enfim. A cronologia é um pouco confusa, mas
realmente o descobrimento, quer dizer, é o reconhecimento dessa fórmula, dessa relação, de que a derivada e a integral são processos inversos, que marca a fundação do cálculo infinitesimal. E, bom, é difícil falar que foi alguém específico que fez isso, mas normalmente quem ganha o crédito, quer dizer, uma pessoa que certamente conhecia essa fórmula, se chamava Barrow. Um cara chamado Barrow foi professor do Isaac Newton, e tanto o Newton quanto o Leibniz provavelmente aprenderam o teorema fundamental do cálculo a partir desse cara aí, do Barrow. Então eles dois tiveram conhecimento disso e foram capazes de empregar essa fórmula de uma maneira bastante poderosa, né? Tá bem? Então ele se chama teorema fundamental do cálculo, também por causa disso, porque é ele que marca, tá certo? O que vinha antes, o que veio depois dele, e o conhecimento do poder dessa fórmula, tá certo? Então, a demonstração que eu faço dele aqui é a demonstração que está no Stewart, mas, por exemplo, tem um livro de cálculo que eu gosto, que é da década de 30, 1930, e é exatamente a mesma demonstração. Então, pelo menos ali a demonstração já estava consolidada da maneira que a gente faz aqui, né? As demonstrações da matemática, elas evoluem, tá certo? Elas vão mudando com o passar do tempo, mas essa que a gente vai fazer aqui já é bem velha, já tem, aliás, como tudo nessa disciplina, já é muito velha, tá certo? Continua sendo impressionante para quem nunca viu, até para mim mesmo que já vi várias vezes, mas que é velho né? Muito bem, então a gente começa, eu vou provar as duas partes, tá certo? A parte 2 e a parte 1. Primeiro a gente prova a parte 2. E da parte 2 eu concluo a parte 1, que nós usamos na nossa última aula. Tá bom? Então, como é que a gente faz? A gente considera a função integral, a função g, né? G de x do enunciado, a integral de a até x de ft dt. E o que a gente vai fazer é calcular a derivada dessa função pela definição de derivada. Certo? Eu vou avaliar a definição de derivada e vou mostrar que dá o que tem que dar. Essa demonstração, ela é quando eu deduzir o limite fundamental exponencial, o argumento é exatamente o mesmo que eu vou dar aqui. Só que essa aula não fui eu que dei para vocês, eu dei essa aula para a turma da manhã. Mas enfim, se vocês olharem lá, o jeito que eu deduzo o limite fundamental exponencial, ele é exatamente esse argumento aqui, aplicado ao caso particular da função 1 sobre x. Tá certo? Cuja função integral associada é o logaritmo natural. Tá bom? Então, vamos voltar para o argumento geral aqui. Então você escreve, né, ó, g de x mais h menos g de x dividido por h. E eu quero fazer o limite com h indo para zero. Então, um cálculo simples, com as propriedades de integral, te mostra que esse quociente diferencial é exatamente igual a 1 sobre h multiplicado pela integral de x até x mais h de ft dt. Isso é por causa das propriedades de integral que a gente viu, eu enunciei aqui um tempo atrás, né? Então, a gente está fazendo assim, é g de x mais h menos g de x dividido por h, tá certo? Onde g de x é essa função integral de a até x de ft dt. Então, eu vou só fazer o desenho, mas dá para provar algebricamente usando as propriedades. A gente tem aqui a, tem aqui x, você tem aqui g de x. Essa área aqui, a integral de a até x, né? Então aqui tem g de x. E aí, você pega um x mais h, aqui, e considera g de x mais h. Isso vai dar essa área amarela aqui, né? G de x mais h. Então, quando eu subtraio gx mais h menos g de x, eu estou considerando o quê? Agora eu vou preencher aqui. Preencher assim. Esse daqui que eu rabisquei de ladinho assim, né? Esse daqui é g de x mais h menos g de x. E isso aí é exatamente o quê? É exatamente a integral de x até x mais h. Certo? E o 1 sobre h está aqui, o 1 sobre h está na nossa fórmula do argumento aqui também, né? Então, essa primeira sentença está justificada aqui, né? E dá para fazer algebricamente usando as propriedades da integral definida que nós vimos. Tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Agora, para o resto do argumento, eu vou assumir que h é maior que zero, o que significa que se h é menor do que zero, você precisa refazer o argumento de uma maneira análoga, tá bom? Mas para, né, fixar as ideias, h é maior que zero.
Aí quem entra no jogo aqui é a continuidade da função. A função é contínua, então a gente tem o teorema dos valores extremos, certo? Ela vai assumir máximos e mínimos globais em qualquer intervalo fechado. Então, no intervalo fechado, que vai de x até x mais h, vão existir u e v, que são o mínimo e o máximo global da função nesse intervalo. Então entra esse teorema de continuidade, que é um dos teoremas difíceis do cálculo 1. É um teorema que a gente não demonstra no cálculo 1, um teorema que garante que uma função contínua num intervalo fechado e limitado assume máximo e mínimo global. Beleza. Então temos esse u e esse v aí, certo? Ok. Agora, a gente vai usar o quê? Propriedades da integral, também enunciadas algumas aulas atrás, para dizer que a integral de x até x mais h de ft dt, ela está entre h vezes f de u e h vezes f de v. Então a propriedade que eu estou usando nesse momento é a seguinte. A gente está considerando, digamos que você tenha uma curvinha assim, e a gente está olhando para essa integral aqui, que seria essa área dessa região curvilínea. Só o que eu estou falando lá é que a integral vai ficar entre a área desse retângulo menor, que é o retângulo que tem base h e a altura f de u, a altura igual ao mínimo da função. Então esse aqui fica por baixo da integral. E o que fica por cima, o meu máximo, então o máximo está aqui, né? E tem esse retângulo amarelo grande aqui, cuja área é h vezes f de v, né? F de v, que é o meu máximo. Então a propriedade que estou usando lá é essa, que a integral de uma função contínua em um intervalo fechado e limitado, ela fica entre o tamanho do intervalo multiplicado pelo mínimo e pelo máximo. É isso que está sendo dito ali. Também é uma propriedade das que foram enunciadas aqui, né? Tá bem? Então, mais um passo. Então, vamos lá. Agora, então, uma vez que eu estou falando de h positivo, eu posso dividir os dois lados aqui por h sem trocar a desigualdade, né? Você multiplica tudo por 1 sobre h, que é positivo também. E a gente fica, então, com f de u menor ou igual que 1 sobre h, integral de x até x mais h, f de dt, né? Agora, esse miolo aqui é exatamente quem? É exatamente o quociente diferencial da função g, da função integral. Então, eu botei as coisas de um jeito para fazer o quê? Para aplicar o teorema do confronto. Então, agora, bom, tem esse comentário aí que para h negativo, você pode também desenrolar a história, vai né, chegar à mesma conclusão. E aí eu tomo o limite para h indo para zero. Aí é assim, né, a função é contínua, e o u e o v estão entre x e x mais h. Quando h vai a zero, esse intervalo se torna um ponto. E, portanto, tanto f de u quanto f de v, quando eu faço h ir para zero, tem que ir para f de x, porque a função é contínua. Tá bom? E aí, então, o teorema do confronto resolve o assunto, né? O teorema do confronto mostra que o limite dos quocientes diferenciais de g, quando h vai a zero, que por definição, então essa igualdade aqui é a definição da derivada. E essa igualdade aqui é o teorema do confronto. Então é disso que a gente tira o teorema fundamental do cálculo, do teorema dos valores extremos, do teorema do confronto e de propriedades básicas da integral definida. Esses são os ingredientes da prova. Tá certo? Então, propriedades de continuidade, né? E aí pronto, acabou que a g é derivável no intervalo aberto e a derivada dela é igual a f. Então essa é a demonstração do teorema fundamental do cálculo. Tá bom? E eu recomendo isso. Se você quiser entender direito esse argumento mesmo, dá uma olhada lá nessa aula que eu falei do limite fundamental exponencial, que esse argumento está feito para o caso em que o integrando é a função 1 sobre x. E aí aparece lá o que tem que aparecer. Tá bom? Então isso é uma parte da coisa, né? Aí, aqui eu não vou explicar em detalhes, não. A continuidade da função no intervalo fechado, que está lá no enunciado, né? Você pode tomar limites laterais desse argumento e você ganha a continuidade também. Garante ela. Tudo bem. E aí vem a parte fácil da coisa,
que é a parte 1 do teorema, que é aquele teorema da aula passada, né, que a gente, né, usa para calcular as integrais definidas. Então funciona assim, né? A parte 2 garante que a g, que é a função integral, é primitiva, né? É uma primitiva de f. E a gente já sabe que qualquer primitiva, se tratando de funções em intervalos, né, vai ser essa primitiva em particular mais uma constante c. Então aqui eu escrevi a primitiva geral da fzinha, que é a integral de a até x, ft dt, mais uma constante c. Aí quando você calcula f grande de b menos f grande de a, dá gzinho de b mais c menos gzinho de a mais c, cancela o c com o c, fica g de b menos g de a. G de a é a integral de a até a, de ft dt, dá zero. É uma integral sobre um intervalo que é só um ponto, um intervalo degenerado, dá zero. Então sobra só g de b, e g de b, por definição, é a integral de a até b de ft dt. Tá bom? Então isso conclui a demonstração das duas partes do teorema fundamental do cálculo, da parte 2 e da parte 1 também. A demonstração conforme está no livro do Stewart, tá certo? Está muito igualzinha ou muito parecida com o que está lá. E que é essa demonstração clássica aí, né? Que está na área pelo menos há diria uns 100 anos, pelo menos. Enfim. Então você realmente junta tudo que a gente viu, né? Desde o teorema do confronto até as questões de continuidade, definição de derivada e propriedades da integral. Então essa é a demonstração dessa fórmula poderosa que a gente tem ao nosso dispor aí, né? Beleza. Alguém quer fazer algum comentário sobre... Então é uma parte mais teórica, né? Uma coisa mais conceitual, uma demonstração. Esse aqui eu fiz questão de fazer, né? Esse é o teorema mais importante do curso, pelo menos esse eu quis fazer aqui a vocês. E agora eu quero mostrar algumas variações do assunto. Então, por exemplo, olha só, comparando o teorema fundamental do cálculo com aquela questão dos problemas de valor inicial, né? Então, algumas aulas atrás, a gente estudou como resolver equações diferenciais ordinárias desse tipo aqui, né? Dada uma função f num intervalo i, um ponto do intervalo i e um número real qualquer, a gente monta um problema de valor inicial, né? Que é aquele, dada a derivada e um valor da função, eu quero saber quem é a função. E a gente trabalhou aqui um pouco, encontrou alguns casos particulares. Então, o teorema fundamental do cálculo, ele dá a solução geral desse problema de valor inicial. Então, ele pode ser interpretado como um resultado que garante a existência de soluções para uma equação diferencial ordinária. Tá bem? Que é uma coisa bastante essencial, né? Na física, principalmente, nas aplicações em geral. E aí está aí a cara dela, ó. Dada a derivada e um valor da função, a função é ninguém mais que o valor dela no t0 mais a integral de t0 até t de fs ds. É uma coisa tautológica quase. O teorema fundamental do cálculo garante isso daí. E isso resolve o problema de saber se funções possuem primitivas, né? Porque em nenhum momento até agora eu tinha falado disso. A gente tinha exemplos de primitivas. Essa aqui é a primitiva dessa, essa aqui, mas a gente não sabia ainda se as funções tinham primitivas. E aí o teorema fundamental do cálculo ele diz que sim, que qualquer função contínua no intervalo vai sempre ter primitiva nesse intervalo aí. E a primitiva é quem? A integral da função de um certo ponto até o outro que você deixa solto aí como variável da função, né? Então a existência da garantida unicidade a gente já sabia, né? Dado um valor da função, a gente já sabia disso. Então dá para interpretar assim também o teorema fundamental do cálculo. E mais uma variação, mais um pouquinho, né? É o seguinte, que o Stewart chama isso de teorema da variação total, né? Quer dizer, é o seguinte, se você integra uma taxa de variação, você tem isso que a gente chama de variação total, né? Então, a integral de a até b de uma taxa de variação, de uma f' de x dx, nada mais é do que f grande calculado em b menos f pequena calculada em a, né? Então, o que eu estou falando aqui é que a integral a integral da derivada é a própria função, né? Mais um jeito de refrasear isso. O que significa que, por exemplo, se o teu integrando é uma velocidade, e aí você tem, então v é a velocidade, s é a posição, a integral de a até b de v dt
é a posição calculada no B menos a posição calculada no A, tá certo? Então é assim, integral da velocidade dá a diferença entre posição final e posição inicial, né? Esse é um caso particular. E o outro caso particular que eu trago como exemplo é esse da densidade, né? Se você tem aquela função que dá densidade linear e você integra ela, o resultado é a massa, né? No seguinte sentido, tem que esclarecer o que significa isso, né? Significa que se você coloca coordenadas, vamos pensar que é uma barra, uma barra de ferro, esses exemplos assim, né? Você tem aqui uma barra, tá certo? Aí você coloca uma coordenada x nela, e aí para cada xzinho você tem ρ de x, a densidade, né? Naquele ponto lá. Então quando você integra isso num intervalo que vai aqui de A até B, o que você tem é a massa de B menos a massa de A. Mas o que é essa massa, né? É a massa até o ponto, tá certo? Então, quando você subtrai, né, de fato, a massa de 0 até B menos a massa de 0 até A, você tem a massa do pedacinho AB mesmo. Então, integral de densidade é a massa, integral de velocidade é o deslocamento e por aí vai, né? Você pode, dependendo do que você quiser estudar, vai aparecer essa relação lá, desse jeito. E você pode esquecer a barra de ferro e pensar que a densidade é uma coisa menos física, tá certo? É, por exemplo, uma densidade de probabilidade, né? É uma distribuição de importâncias. Tem pontos que são mais importantes do que outros, você mede isso por uma densidade. Quando você integra, você tem a variação total, de acordo com essa distribuição de importâncias aí. Então essas são as interpretações que eu escolhi aqui para ilustrar o teorema fundamental do cálculo. Tá bem? Oi. Se as relações são dadas por quê? Desculpa. Eu não sei se eu entendi a pergunta, não. Não é só uma questão. A pergunta é se isso tudo é uma questão de análise dimensional ou não. E não é só uma questão de análise dimensional, não, né? Tem um conteúdo mais profundo ali, mas eu não sei se eu entendi a pergunta. Quer dizer, não é só o fato de que metros por segundo vezes segundo dá metros, né? Acaba que dá tudo certo, né? Não é verdade? Então, quando você integra VDT, sobra a unidade de comprimento, né? Direitinho. Mas tem mais coisas sendo ditas aqui, né? Quer dizer, um jeito não matematicamente correto de olhar para isso, mas que talvez faça algum sentido, é o seguinte: você pode somar, né, coisas assim, fxi mais ou menos f de xi dividido por delta xi. Então aqui eu estou pensando no seguinte, eu estou pensando assim, você pegou e dividiu o intervalo nos pedacinhos, né, tá certo? Delta xi. E esse quociente aqui é o quê? É a média, né? A média da função no intervalo delta. Então é como se fosse a velocidade média entre aqui e aqui, né? Tá certo? Aí, quando você integra isso, o que você está fazendo é somando tudo isso, mas não é só isso, é multiplicado por delta x, né? Delta x. Então, de uma maneira um pouco imprecisa, isso aqui é a soma de Riemann da taxa de variação, né? Eu estou integrando a taxa de variação, então eu monto uma soma de Riemann e o que está nessa soma de Riemann são essas velocidades médias, essa taxa de variação média, né? Não a taxa instantânea, a taxa média. Aí acaba que corta aqui, né, o ΔX com o ΔX, quer dizer, corta o segundo com o segundo, enfim, as unidades, né? E você acaba somando o quê? Vamos fazer assim, estou fazendo assim, f de x, por exemplo, do i1 até n, né? F de x2, então dá assim, né? F de x2 menos f de x1 mais
para i igual a 2, vai dar f de x3 menos f de x2 mais e por aí vai. Então, o que está acontecendo é o seguinte, eu estou somando diferenças, né? Quando eu faço a soma de Riemann da taxa de variação, corto os ΔX, e eu acabo fazendo uma soma de diferenças. E nessa soma de diferenças, quem que é o último termo aqui? Bom, aqui para ficar direitinho eu vou ter que somar até n menos 1, né, para poder fazer com que o último termo seja f de xn menos f de xn menos 1. Então acontece o seguinte, né, que como eu estou somando diferenças, cancela, todo mundo que está no meio cancela, né, ó, o f de x2 tem menos f de x2 aqui. O f de x3, no termo seguinte, vai ter menos f de x3 e assim por diante. Até que vai ter aqui um fxn menos 1 que vai cancelar com esse fxn menos 1. E no final das contas, sobra só o valor da função no último ponto menos o valor da função no primeiro ponto, né? Então eu diria que é isso aí que está por trás dessa interpretação do teorema da variação total aí. Isso aqui matematicamente está meio estranho, mas a ideia é essa mesmo. Você coloca ali as variações médias, quando eu monto a soma de Riemann, cancelo os ΔX, aí vira uma soma de diferença, e uma soma de diferenças, o miolo todo desaparece, e fica o valor da função no último ponto menos o valor da função no primeiro ponto. E aí, essa daqui é a versão discreta do que o teorema diz, né? Então, eu estou tentando convencer vocês de que essa conta aqui é uma versão finitária, né, uma versão discreta disso daqui, né, que a integral de f' t dt, na verdade, é f de b menos f de a. Né? Então, o que tá por trás desse negócio de integral da derivada é a função, é isso aqui. Né? Na soma de Riemann, cancela os ΔX, e cancela um monte de gente, fica só dois valores da função lá. Então, quer dizer, não é só uma análise dimensional, né? Tem uma coisa acontecendo aí mesmo, que é mais ou menos aquilo ali. Mas aquilo não é uma demonstração, né? Enfim, tudo bem. Mais alguma pergunta? Enfim... Então tá bem, então eu já posso passar para o nosso próximo assunto de hoje, que é a questão do valor médio de uma função. Tá bem? Então a motivação é a seguinte. Você tem a nossa função contínua no intervalo fechado e limitado, né, tá certo? E aí, digamos que você divida o intervalo em n subintervalos, e aí você escolhe aqueles pontos amostrais lá, né? Tá certo? Da definição de integral, lá atrás. E aí você calcula a média aritmética dos valores da função. Então eu tenho n pontos, calculo os n valores das funções e divido por n. É a média aritmética mesmo, né? Soma tudo e divide pelo n. Agora, o fato de que o número de subintervalos é igual ao comprimento total do intervalo dividido pelo tamanho de cada subintervalo, pelo ΔX, faz com que essa média possa ser reescrita como 1 dividido pelo tamanho do intervalo, que multiplica a soma de Riemann, tá vendo? Então você faz aparecer na média aritmética uma soma de Riemann. Graças a essa observação aí de que o número de subintervalos é igual a b menos a dividido por ΔX. Né? Muito bem, então essa é a motivação. O que eu vou fazer aqui? Fazer n ir para infinito, claro, né? E aí com isso eu defino então o que é o valor médio de uma função no intervalo AB. Ele é definido então como 1 sobre o b menos a, que multiplica a integral de a até b fx dx. Tá bom? Então no limite, a soma de Riemann vira a integral, né? Integral de a até b, e o 1 sobre b menos a fica aqui, como já estava, né? Então,
vamos começar fazendo uma continha. Então tem esse tipo de exercício que é só fazer a continha mesmo, que é, ó, encontre o valor médio da função 1 mais x² no intervalo menos 1, 2. Então vamos voltar para as nossas continhas. É só lembrar da definição, né? Então, eu vou repetir a definição aqui. O valor médio de f num intervalo AB é definido como, a gente usa essa notação, né? F médio é 1 sobre B menos A da integral de A até B de ft dt, tá certo? E aí é só fazer a conta, né? Então, no exemplo, a gente está pegando a função 1 sobre x², 1 mais x², não é isso? F de x, 1 mais x². E aí o intervalo que está sendo pensado aqui é o intervalo menos 1 até 2. Né? Se eu não me engano, o exemplo coloca isso. É de menos 1 a 2. E aí, o que tem que fazer então, né? É só fazer a conta. F médio, aplica a definição. Reconhece aqui, né? A é menos 1, B é 2. Então a gente fica com 1 sobre 2 menos menos 1, né? Sobre 1. Multiplicado pela integral aqui, que vai de A até B, da função 1 mais x². Opa, A é um número, né? A é menos 1, B é 2, 1 mais x2 dx. Pronto, aí virou aula passada, né? Agora é só fazer a continha. Usando a parte 1 do teorema fundamental do cálculo, né? Eu vou escrever isso aqui como é, que é 2 menos menos 1 é 2 mais 1, que é 3, né? Então fica 1/3. 1/3. Já vou escrever logo a primitiva, né? A primitiva que é x mais x ao cubo sobre 3. Certo? Que eu vou calcular no x igual a menos 1 e no x igual a 2, né? Isso. E aí, quanto que vai dar essa conta, né? Vai ter 1/3, agora é aquela aritmética, né? No 2, a gente tem aqui 2 mais 2 ao cubo sobre 3 menos 1, é o x avaliado no menos 1. Aí tem o x ao cubo sobre 3 no menos 1 também, né? Que é... Já vou incorporar esse menos aqui, menos 1 ao cubo sobre 3. E esse número aí é o valor médio dessa função neste intervalo, tá bom? O número é... Como que está dando? Então vamos deixar esse 1/3 aqui. Bom, tem um denominador 3 ali, né? Então já vou escrever assim, 6, que é o 2, né? Mais 8. Aí aqui é menos 1 é mais 1. Mais 1. E aqui é menos 1 ao cubo, que é menos 1. Tem esse menos aqui, então é mais também. E aqui é mais 1, então é mais 1. Tudo por 3, né? Pronto. Então agora está dando 14, 17, 18. 18 por 9, né? Agora multipliquei o 1/3 de fora também. Tá bom? Ó, deu 2. Deu um número inteiro, 2. Então eu vou até colocar a conclusão aqui. O F médio é igual a 2. Né? Tá bem? Muito bem, então eu vou desenhar agora o gráfico da função. Vamos tentar entender um pouco melhor o significado desse valor médio, né? O cálculo é assim, né? O cálculo é desse jeito. A gente tem aqui o que? Uma parábola, né? 1 mais x². E eu estou olhando de menos 1 até 2, então
tentar dar uma caprichadinha aqui. É x do menos 1. No menos 1 a função vale 2, né? Aqui está o 2. Aí, colocar o 2 um pouco mais para cima. 2, 1. Essa parábola aqui, né? Agora vai chegar até o 2, x igual a 2. Então, 1, 2, algo aqui assim. E no 2 a função vai valer 1 mais 4, que é 5, né? 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, está aqui o gráfico da função. Certo? E, bom, o que a gente está fazendo é dividindo a integral. A integral, nesse caso, é uma área, né? A gente tem essa área aqui, delimitada por essa parábola, e pelo eixo x e por essas duas verticais. Essa é a integral. E eu estou dividindo isso pelo comprimento do intervalo sobre a qual a integral está sendo calculada, que é 2 menos menos 1, que é aquele 3, aquele 1/3 que aparece na conta. E dá 2. Então eu vou destacar aqui o 2. Então esse aqui é o f médio, tá bom? Muito bem. Então, por enquanto, vamos ficar com essa figura aqui, né? A ideia é mais ou menos a seguinte: se todos os pontos tivessem a mesma importância, a média daria o que vocês já conhecem como média mesmo, né? A intuição por trás dessa coisa é que quando você integra uma função num intervalo fechado e divide pelo comprimento desse intervalo, é como se você estivesse fazendo uma média ponderada, mas não mais uma média ponderada, tipo assim, de um conjunto discreto de pontos, né? Mas sim de um conjunto contínuo de pontos. Então é uma média ponderada de um conjunto contínuo de dados. E aí você pode calcular essa média, e essa média vai ser calculada por uma integral, então, multiplicada pelo tamanho do intervalo base, né? Tá bem? Então, de acordo com essa atribuição de importâncias, né, de acordo com isso, com essa distribuição, essa densidade, tá certo? O teu intervalo, que o comprimento dele é 3, ele tem uma medida, que é esse número que dá aqui dentro, né? Tá certo? Esse 18/3. E aí eu ainda estou dividindo por 3 para chegar nesse valor médio aqui, porque 3 é o tamanho do intervalo. Então, enfim, ficou um pouco abstrato o meu comentário, mas é para esse lado que a gente vai entender essa quantidade, tá bom? E daqui a pouquinho vai vir um teorema, que é o teorema do valor médio das integrais, que vai esclarecer o que está acontecendo aqui. Oi. Você está falando dessa daqui? Boa pergunta. A pergunta é a seguinte: será que a área que está aqui, não rabiscada, né? Será que, quer dizer, então, não sei, vamos ver se eu entendi. Se a área desse retângulo é igual à área da parábola toda. É isso que você está perguntando ou não? Essa aqui? Quer dizer, se essa área aqui é igual a essa área aqui? Olha, boa pergunta. No olho a gente não consegue. Espera um pouquinho, eu acho que o teorema do valor médio da integral vai esclarecer esse ponto. Então aqui está o valor médio. Então esse é só um exemplo neutro, né? Não tinha nenhum contexto ali. Eu acho que o meu segundo exemplo talvez dê uma ideia um pouco mais concreta do que está acontecendo. Então, tem uma situação aí, que é a seguinte: ó, em uma certa cidade, a temperatura em T horas após as 9 da manhã, em graus Celsius, né, foi aproximado por uma função. Então propuseram aí um modelo, falou, ó, tem essa equação aí, ela vai te dar a temperatura, né? 20 mais 6 vezes o seno de πt dividido por 12. Esse é um exercício do livro, tá enunciado assim mesmo, não mudei nada não. Enfim, calcule a temperatura média no período entre 9 e 21 horas. Então vamos entender esse modelo. Então o exemplo, né, é que a temperatura é 20 mais 6 vezes o seno
de π que multiplica t dividido por 12, onde t aqui é as horas após as 9 da manhã. Então, assim, t igual a 0 é 9 da manhã, né? Tá certo? Então, horas... Bom, isso aqui é grau Celsius, também dá para falar aqui, né? Em grau Celsius. Horas após 9 da manhã. Então, essa função aí, ela está te dizendo o seguinte, deixa eu ver se... vai ficar desproporcional meu desenho, eu vou fazer o gráfico dessa função. Então, aqui é o meu t, horas após 9 horas. E aí, então, aqui é um seno de πt sobre 12. E é 20, né? Então, a gente tem o 20 aqui. 20. Porque para t igual a 0, o seno se anula, certo? E dá 20. E para t igual a 12, né? Então, vai ficar desproporcional. Né? Para t igual a 12, que corresponde às 21 horas do enunciado, né? Que é 9 da manhã mais 12 horas, então é t 12 horas, dá 20 de novo, né? Porque se botar t igual a 12, fica seno de π, que é 0 também, certo? Então, a gente tem que a temperatura, de acordo com esse modelo, às 9 da manhã e às 9 da noite, ela é igual, né? As duas é igual a 20. E, bom, a gente já sabe muito bem que vai ter que ter um ponto crítico aqui no meio, né? Teorema de Rowley. Esse ponto crítico ele é atingido no t igual a 6, certo? Porque se botar t igual a 6, fica π sobre 2, e π sobre 2 é onde o seno bate o seu máximo igual a 1, não é verdade? Então, fazendo essa análise preliminar, a gente tem aqui o 26, que é o máximo, e esse máximo é atingido para t igual a 6, certo? E aí a gente tem uma função que faz aqui, eu vou até baixar um pouco meu 26. Pronto, então está aí o gráfico do modelinho da temperatura, né? Então, vocês têm um máximo nas 9 mais 6, 9 mais 6 aqui, em 3 da tarde bate no máximo, o máximo é 26, né? E a gente tem esse mínimo de 20 aí. E a pergunta é qual que é a temperatura média ao longo do dia. Então, muito bem, alguém desavisado vem e fala, olha, é 20, mas 26 dividido por 2, porque é a média, e a média é assim, não é verdade? Pô, pois é, aí a nossa perspectiva aqui é de que não, tá certo? É que você tem que levar em consideração um pouco mais do que isso, né? Não é pegar o máximo pelo mínimo e dividir por 2, tá certo? É aí que eu estou tentando falar dessa importância de cada ponto, tá certo? Então, para calcular esse valor médio, a gente vai usar a nossa definição, né? A nossa definição de valor médio. Pode até ser que dê 20 mais 26 dividido por 2, tá certo? Mas pode ser que não também, né? Então, nesse caso, é t, né? T médio. É pela definição o quê? Vai ter que dividir, 1 sobre 12 menos 0, né? 12 menos 0, 1 sobre 12 menos 0, que multiplica a integral de 0 até 12 da função ali 20 mais 6 seno de πt sobre 12 dt, né? Então aqui tem que fazer o cálculo das primitivas. Então 1 sobre 12, né? 1 sobre 12, multiplicando é 20, t é a primitiva de 20, e aqui a primitiva de seno de πt dividido por 12 é uma função que quando derivada dá essa função aí, né? Tá certo? O nosso próximo assunto é uma maneira sistemática de chegar à conclusão de que eu vou colocar aqui, mas por enquanto ainda daria para fazer meio que no olho, digamos assim. Eu vou fazer uma observação aqui então, que é a seguinte, que é a derivada com relação a t da função cosseno de πt sobre 12, né? Se eu colocar um sinal de menos na frente, vai dar o quê? Vai ser o seno, né? Derivada de menos o cosseno é o seno de πt sobre 12,
multiplicado pela derivada da função de dentro, né? Certo? Que é π sobre 12. Ok. Então, para eu encontrar essa primitiva que eu quero aqui, eu preciso equilibrar isso para fazer aparecer exatamente a função que está lá, né? Então, como que você equilibra? Multiplicando por 12 sobre π, dos dois lados, né? Tá bem? Então, enfim, a gente ainda vai ver o jeito sistemático de chegar nessa conclusão, mas dá para entender, né, que a primitiva aqui é 6 vezes 12 sobre π, tem com sinal de menos, né, menos o cosseno de πt sobre 12, né, que eu vou avaliar nas extremidades de integração, né, no 0 e no 12, tá bom? Então é isso, ó, quando eu derivo essa, tenho menos aqui, vai dar seno de πt sobre 12, vezes π sobre 12, mas aí eu multiplico por 12 sobre π para compensar isso na primitiva, né? Enfim, achei a primitiva, agora a gente continua a continha. Continuando a partir daqui, eu fico então com 1 sobre 12, que multiplica, 20 vezes 12, né? 20 vezes 12, aí aqui, ó, é menos 6 vezes 12 dividido por π, no cosseno de πt sobre 2, t igual a 12. Então, quando bota t igual a 12, fica cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Né? Multiplicando menos 1. Aí, isso é o valor da primitiva no 12. Agora, o valor da primitiva no 0 é 20 vezes 0, que é 0. Não vou nem escrever, né? Tá bom? E aí, aqui, a gente tem quem? O cosseno de π vezes 0. Então, é cosseno de 0, que é 1. Então, eu tenho um menos 1 aqui. Né? Então, ali, na verdade, está dando mais 6 vezes 12 sobre π. Né? Muito bem. Então, eu deixei o 12 aqui para poder cancelar tudo, tá certo? Então, eu cancelo, não vou precisar ficar fazendo a conta com o 12, né? O 12 já cancela. E a conclusão que eu chego aqui é que isso está dando 20 mais 6 sobre π mais 6 sobre π. Então é mais 12 sobre π, né? Vou colocar direto. Mais 12 sobre π. Então esse é o valor exato da temperatura média nesse período aí de 12 horas. Eu trouxe o valor, em uma expressão decimal, só para ter uma ideia de quanto que dá. Aqui está dando aproximadamente, aqui fazendo na calculadora, né? 23,81971. Né? Então, um valor aproximadamente 23,819. Pronto, então deu mais do que o máximo, mais o mínimo dividido por 2, né? Se você fizer 20 mais 26, 46 por 2 dá 23. Então, na verdade, a temperatura média ao longo do dia, ela foi um pouco superior a isso aí, né? Que você obteria dessa maneira. Então, quer dizer, aqui tem o ponto médio da máxima com a mínima, mas a temperatura média, de fato, ela está um pouquinho para cima, né? Ela está tipo aqui. Então, aqui está a temperatura média, que é aproximadamente, esse número aí, 23,8, vai, 23,8, um pouco acima. Tá certo? Então, lembrando de onde veio a definição, o que a gente tem aqui é o seguinte: pega o seu período de 12 horas, divide em um número n de partes de mesmo comprimento. Vê a temperatura em cada um desses subintervalos. Tira a média. Faz o número de intervalos para infinito. Vai dar esse número aí. Tá bom? Então, o valor médio ele é obtido como um limite, né? Tá certo? Não confundam com o que é o senso comum, talvez diria, até que é o máximo mais o mínimo dividido por 2. Não é assim, não.
tem que levar em consideração a importância de cada instante individualmente aqui, né? Então, tá aí mais uma continha. Alguma pergunta sobre os cálculos aqui? Essa foi uma primitiva, talvez um pouco diferente das que a gente viu até agora, né? Mas tá escrito aqui, né? Os números, tudo bem? Beleza, então esse é meu exemplo de temperatura média ao longo do dia, né, de acordo com esse modelo aí. Tá certo. Então eu vou fazer mais um exemplo desse tipo. Ninguém perguntar nada. Então agora tem uma situação que é a seguinte, ó, uma distribuidora estoca 24 mil caixas do seu principal produto para as vendas de Natal. Em geral, as vendas são baixas no início do mês e à medida que se aproxima o dia 24, as vendas aumentam de tal modo que após X dias, desde o primeiro dia, o estoque é dado por F de X, que é 24 mil, né? Que é o que tinha no começo, menos as que foram vendidas, né? Então tem esse menos 3x cubo aqui, que é o que diz o quanto está sendo vendido de caixas, tá certo? Ok. E aí tem um intervalo de tempo aqui, né? Que o x vai de 1 até 20. Tá bom? Então, determinar o número médio de caixas disponível no período de 20 dias. Que é exatamente esse intervalo aqui de 1 até 20. Então, nesse caso, é só integrar essa função no intervalo dado para descobrir aí o número médio, né? Então, eu não vou nem fazer o gráfico nesse caso, eu vou fazer só o cálculo mesmo. É o seguinte, a gente tem a função 24 mil caixas originalmente, menos 3x ao cubo, e o x aqui está variando no intervalo de 1 até 20. Muito bem, então, na média, quantas caixas tem disponível nesse intervalo de tempo aí, né? Então, F médio nada mais é do que 1 sobre 20 menos 1 multiplicado pela integral de 1 até 20 da função, né, do 24 mil, menos 3x cubo dx. Tá, então eu vou escrever a primitiva, né? É 1 sobre 19. 1 sobre 19 da integral aí. Opa, já vou colocar a primitiva logo. A primitiva é 24 mil vezes x menos 3 quartos de x à quarta. Né? 3 quartos de x à quarta. Aí eu tenho que avaliar do x 1 até o x 20. Muito bem. Essa aqui, essa já dá, vamos fazer na calculadora, eu vou colocar o número que dá aí. O importante era mais montar a conta aritmética, eu sei que vocês dão conta de fazer, né? Então a gente tem aqui esse número, 70,737 sobre 4, um valor exato, né, desse aí, e que é aproximadamente 17.684,3, né? Tudo bem. Então o número médio é esse 17. Então começou com 24 mil, aí vende, e o número médio num período desses 20 dias é esse número aí, 17 mil, tá certo? Tá aí. Mais um exemplo simples, né? Alguma pergunta? Tem que saber a definição, né? Saber a definição faz a conta, enfim, a conta já foi assunto passado, né? Ok. Então vamos ver o que diz esse tal desse teorema do valor médio para integrais, tá bom? Tá aqui o enunciado dele.
E o enunciado é o seguinte, é que se f é contínuo no intervalo AB, então nesse assunto é sempre, né, contínuo no intervalo fechado, ilimitado. Então vai existir um número C no intervalo fechado, ilimitado, que o valor da função nesse número é exatamente igual ao valor médio da função no intervalo, tá certo? Então, no caso da temperatura, se a temperatura média foi 23,8, em algum momento do dia, a temperatura foi exatamente 23,8. Convincente, né? Falando desse jeito, não é? Então, quer dizer, se o número médio de caixas é 17.684,3, então em algum momento dos 20 dias você teve exatamente esse número de caixas. Teve uma que foi cortada em 3 aí, não é verdade? Mas é assim mesmo. Qual outro exemplo? Bom, esse outro exemplo não tinha nenhum contexto, enfim, mas a gente vai explorar ele melhor agora. Quer dizer, essa função 1 mais x², se o valor médio dela é entre menos 1 e 2 foi 2, então em algum momento ela valeu exatamente 2. E nessa figura a gente já sabe que foi em 2 momentos aqui, né? Que estão representados aqui. Tá certo? E aí, geometricamente, esse teorema do valor médio, né, para integrais, né? Só o que ele está falando é que, bom, você tem a sua função, né? Opa! E aí, não, eu vou deixar para ilustrar isso no software, eu vou fazer melhor aqui. Então, vamos fazer aqui, tá certo? Então está aqui o enunciado, e eu quero mostrar então, nesse aplicativozinho do GeoGebra, ele está lá no Moodle para vocês também. E, bom, dessa vez eu não vou mudar a função, não deixa x² mesmo. Aí eu vou colocar isso aqui assim. Então, esse aplicativo ele te mostra o seguinte, ele mostra a integral, né? Então você tem uma função aqui, nesse caso é a parábola x². O que você tem direito de mudar com facilidade aqui é a extremidade de integração, né? Eu posso integrar até onde eu quiser, tá certo? E, bom, eu vou pelo menos escrever no quadro a fórmula, né, do teorema do valor médio. Está falando que f de c, fala assim, né? TVM para integrais. Está falando que existe um número c, tal que o valor da função no c é exatamente igual ao valor médio da função, que por definição é 1 sobre b menos a, que multiplica a integral de a até b de fx dx, certo? E aí se você multiplicar os dois lados por b menos a, você descobre o seguinte, você descobre que então f de c multiplicado por b menos a é exatamente igual à integral de a até b de f de x dx, tá certo? Muito bem. Então, voltando agora ao aplicativozinho, o que dá para fazer com ele é, variando esse parâmetro t, encontrar o tal do ponto C, tá vendo? Então, olha só, o que a fórmula diz é que a área delimitada pelo gráfico da função num intervalo AB, que é essa área azul aqui, ela vai ser igual a quê? Igual ao valor da função em um ponto multiplicado pelo tamanho do intervalo. Ou seja, essa área aqui, curvilínea, né, essa área aqui, ela vai ser exatamente igual à área de algum retângulo cuja base é o intervalo inteiro multiplicado pelo f de c, pelo valor da função em um ponto. Então, esse parâmetro t, o que ele te faz é transformar continuamente a área da figura curvilínea na área do retângulozinho aqui. Tá certo? Então é uma ilustração da fórmula. Não sei se eu consigo mexer. Então aqui tem até o valor numérico, né? Tá legal? Então vamos pegar aqui, por exemplo, fazer até 1.
A gente sabe que dá 1/3, né? Essa aqui a gente sabe bem, inclusive já provamos de 2 maneiras diferentes que dá 1/3. Quem que é o valor médio? Dá 1/3. Então aqui está o valor médio, né? E a integral, tá vendo? Então, o que está falando aqui é que existe algum número C no intervalo 0, 1, que quando eu pego 1, que é o tamanho da base do retângulo, e multiplico pelo valor da função, nesse Czinho que está aqui, vai dar exatamente a área da figura curvilínea aqui. Tá bem? Então esse é o conteúdo do teorema do valor médio para as integrais. Tá bom? E aí aqui você pode variar a função também. Bom, não vou mexer nisso agora, mas um pouco mais de tempo dá para a gente explorar essa possibilidade. Então a gente pegar uma função mais complicada. Tá legal? Então, o que a gente pode fazer também para ilustrar esse teorema é voltar ao nosso exemplo da 1 mais x² e calcular explicitamente quem são esses Cs, né? Então o enunciado fala para você usar o teorema para integrais na função. Então o que quer dizer nesse enunciado é isso, é para encontrar o ponto C que equipara essas áreas. Tá legal? Então eu vou fazer a continha. Aqui eu quero deixar a função aqui. É como se fosse a continuação desse exercício, né? Então, deixar ele aí, e aí o que a gente quer aqui queremos, então, calcular C tal que f de C é exatamente o valor médio que eu calculei. Então, nesse caso, é só uma questão de encontrar C tal que f de C é igual a 2. Bom, f de C é 1 mais C ao quadrado, então isso aqui vai ser 2 quando C² for igual a 1, ou seja, quando C for mais ou menos 1. Observem que os dois estão no meu intervalo de interesse aí, né? Não adiantava conseguir um C lá longe, não, tem que estar no intervalo. Então no intervalo menos 1, 2 o intervalo, né? 2? Menos 1, 2. Então encontrei os meus pontos Cs que fazem com que a área amarela que eu tinha desenhado aqui, quer dizer, eu tinha desenhado só um pedaço, né? Agora eu estou rabiscando a área mesmo. Então essa área amarela, ela é igual à área delimitada pela parábola e pela reta. Então eu acredito que isso esclarece a pergunta ali com relação às áreas, né? Que a gente encontra um retângulo que tem exatamente aquela mesma área ali. Tá certo? Esse é o conteúdo do teorema do valor médio para integrais. Tá bom? Eu não trouxe a demonstração dele, mas você pode provar ele usando o teorema do valor médio para derivadas junto com o teorema fundamental do cálculo. Oi. Ninguém? Pois o comentário é então quer dizer que sempre vai ter um retângulo que vai ter a área igualzinha da figura curvilínea? E, por incrível que pareça, sim. Isso então se relaciona com aquele que eu falei do problema da quadratura, né? Quer dizer, para os gregos lá, você encontrar uma área, era você construir um quadrado que tinha a mesma área da figura curvilínea. E aí aqui o que a gente está fazendo é mais ou menos isso, né? Exatamente isso, enfim. Você pode pegar inclusive não precisa ser com a interpretação de área, né? Quer dizer, se a tua função assume valores negativos também, a integral pode ser negativa, você perde a interpretação de área, mas aí vai valer isso daí para a interpretação de área com sinal, né? Então, no meu desenho, nos nossos exemplos, deu tudo positivo, mas você pode ter também valores negativos no meio do caminho aí, né? Muito bem. Interessante, né? Quer dizer, eu vou até voltando para o aplicativo, é exatamente o que aconteceu aqui. Eu vou fazer mais uma vez a mágica, né? Tá certo? E olha só, né? Deixa eu me aventurar aqui, tentar botar um cubo. Será que dá certo? Vamos lá, x cubo. Parece estar aceitando, né? Mais ou menos. A área continuou sendo da azul. Bom, não vou forçar muito o aplicativozinho, pelo menos para a parábola ele nos atende, né?
aqui vem esse comentário que a gente está falando aqui, né? Geometricamente, você dizer que aqui deveria ter um C, né? F de C. Então, x igual a C. Então, você entende como a igualdade das áreas de um retângulo, cuja base é o comprimento do intervalo de integração e a altura F de C, né? E a área da região abaixo do gráfico de F, acima do eixo. Então, é exatamente o que a gente está falando aqui. Interessante. Muito bem, então, esse é o que eu tinha para falar sobre o teorema do valor médio. Eu vou começar a explicar um pouco sobre o nosso próximo assunto, então, que é a regra da substituição. Então, enfim, o problema agora é o seguinte. A gente descobriu que toda função contínua tem primitiva num intervalo. A primitiva é dada pela integral indefinida, certo? Essa integral que você deixa uma das extremidades soltas. Então a pergunta que vem é a seguinte: como é que eu calculo a integral de uma função? Então a gente sabe primitivas que foram reinterpretações da nossa tabela de derivadas, né? Tá certo? Então a questão que se coloca agora é como que eu descubro primitivas de funções mais complicadas do que essas, de composições dessas funções e por aí vai. E aí existem duas técnicas básicas que a gente vai olhar aqui. A primeira delas é a regra da substituição e a segunda delas é a técnica de integração por partes. São essas duas as técnicas para você calcular primitivas de funções. E bom, cada uma delas é a reinterpretação de regras de derivação. Então nós temos a regra da substituição como uma reinterpretação da regra da cadeia, tá certo? Então, a regra da substituição, ela corresponde ao que no mundo das derivadas é a regra da cadeia, tá certo? Regra da cadeia. Enquanto que a regra do produto, ela corresponde, enquanto que a regra do produto para derivadas, ela se transfere para a regra da integração por partes, que é a outra técnica que a gente vai discutir na aula que vem também. Mas o que eu consigo fazer agora é dar exemplos de como que você usa a regra da substituição para calcular alguma primitiva, tá legal? Então eu quero começar, inclusive, com esse exemplo que está escrito aqui, tá certo? Então, como um primeiro exemplo, eu quero calcular a integral indefinida, tá certo? A primitiva geral da função seno de πt, por exemplo, seno de πt sobre 12 dt. Tá bem? Então, abstraindo desse problema aqui, a gente chega nessa integral. E aí o formalismo que aparece aqui é exatamente o formalismo das diferenciais. Então aquelas diferenciais que pareciam uma coisa meio lateral, né, naquela aula sobre estimar erros e aproximações lineares, agora elas se tornam um ponto meio fundamental da conversa. Quer dizer, para aplicar as regras de integração, você precisa ter um certo domínio sobre esse formalismo das diferenciais, tá bom? Então a conversa aqui é a seguinte: eu não sei integrar seno de πt dividido por 12. Eu sei integrar seno de alguma coisa. Então a gente faz aqui uma substituição, tá certo? Quer dizer, eu olho aqui e reconheço esse πt sobre 12 como uma nova variável u. Tá bem? Seno de πt sobre 12 vai ser seno de u. E agora essa função u de t, eu calculo a diferencial dela, que é quem? Que é du, que é a derivada disso daqui, né? dt de πt sobre 12 multiplicado por dt. Então a du aqui, nesse caso que é a diferencial de u, é quem? É π sobre 12 dt. π sobre 12 dt. Muito bem, então é dessas duas coisas que eu preciso, de quem que é u e quem que é du, para poder colocar na minha fórmula original. Então aqui eu tenho seno de u e dt, tá certo? Então dt eu tiro aqui
como seno dt igual a 12 sobre π du, né? Multiplicando os dois lados aqui por 12 sobre π. E aí eu substituo esse u aqui e esse dt aqui e chego numa integral em u, né? Então é uma troca de variáveis, tá certo? É um teorema de troca de variável para integrais. Eu vou enunciar o teorema na próxima aula, eu quero só mostrar como é que você começa a usar essas técnicas. Então isso aqui fica igual a integral de seno de u du, mas não é só o du, né? Porque du é π, né? Quer dizer, o dt é 12 π du. Então aqui fica 12 sobre π du. Bom, 12 sobre π é constante. E aí eu fico simplesmente com a integral seno de u du, que eu sei muito bem quem é o menos cosseno, né? Então isso aqui fica menos 12 sobre π cosseno de u mais a constante de integração. Agora eu cheguei nessa expressão em u. Eu queria uma primitiva de uma função de t. Então, na hora de usar a regra da substituição, você precisa voltar para a variável original. E aí eu volto para a variável t usando a minha definição de u, tá certo? Então, no final das contas, eu descubro que a primitiva é menos 12 sobre π cosseno de πt sobre 12, né? πt sobre 12, e não esqueçam da constante de integração. Pronto. Então tá aí um primeiro exemplo de como que eu uso esse formalismo das diferenciais para descobrir primitivas. Não justifiquei nada até agora, estou só mostrando como é que se aplica o formalismo, tá bom? A justificativa vem a aula que vem, mas isso é a regra da cadeia, reinterpretada nesse contexto aí, tá legal? Então a gente pode continuar com mais exemplos desse tipo, tá certo? Calcular uma integral, eu sinto muito em dizer, mas costuma ser mais difícil do que calcular uma derivada. Quer dizer, demanda uma certa prática com o assunto. Mas vamos pegar um segundo exemplo. Vou pegar esse que tem nas nossas de aulas aqui. Um segundo exemplo, que é, digamos que eu queira integrar a função, então mais um exemplo, a função 2x raiz quadrada de 1 mais x quadrado dx. Então tá aí uma função que a gente não sabe a primitiva no olho, né? Quer dizer, você não olha, não parece, né? Então a ideia desse negócio aqui da substituição é você reconhecer o seu integrando como alguma coisa da forma fu du que você saiba integrar, tá certo? Então você pega essa expressão complicada e você converte fazendo uma troca de variável em uma expressão cuja primitiva seja conhecida, e aí você volta para a variável original. Então, nesse caso, eu posso fazer a seguinte substituição. Eu posso fazer a substituição u igual a 1 mais x ao quadrado, de modo que du seja 2x dx. E aí é exatamente o que eu estou integrando? Eu estou integrando raiz de u du. Tá vendo? Então, é esse que é o artesanato do negócio. Você tem que fazer aparecer, né, um fu du que você saiba integrar. Então, com isso, feita essa substituição, a gente fica com a integral de raiz de u du. E a integral de raiz de u du é conhecida, né? Vou até escrever todos os passos, né? A integral de u meio du é 2/3 de u elevado a 3 meios, mais a constante de integração. E isso daí, voltando para a variável original, me diz que a integral que eu queria, né, 2x raiz de 1 mais x2 dx, fica igual então a 2/3 de 1 mais x quadrado, que é u, né, elevado a 3 meios mais c.
E aí, nesse caso, você pode conferir a tua resposta. Então, eu vou até conferir, aí vocês vão ver como que a regra da cadeia aparece, né? A verificação é a seguinte: se eu fizer d de x do lado direito, tem que dar o integrando, né? Esse é que é o significado da notação. Então, a verificação é a seguinte: d de x de 2/3 de 1 mais x quadrado 3/2 mais c, né? C constante, não importa, vai ser o quê? 2/3 vezes 3/2 vezes 1 mais x ao quadrado, elevado a 3/2 menos 1, que é meio, vezes a derivada da função de dentro, que é 2x, não é? E a derivada de c é 0. E aí, apareceu certinho o integrando, né? 2x raiz de 1 mais x quadrado. Tá bem? Então, esse é o procedimento básico da regra da substituição. Você precisa encontrar uma variável que te leve a uma primitiva conhecida. Tá bom? E a gente vai usar isso aí para calcular um monte de integrais, tá certo? A gente vai conseguir aumentar muito o número de funções que nós sabemos integrar com isso. Então, a partir de agora, o trabalho seria o seguinte: seria pegar uma tabela de derivadas que tem nos livros, né? Tem páginas e páginas, e ir demonstrando uma por uma. Então, a primeira técnica é essa, a substituição. Você consegue fazer isso. E aí tem a segunda técnica, que a gente vai ver aula que vem também, que é a da integração por partes. Tá certo? Então, a aula que vem vai ser uma aula bem técnica sobre resolver essas contas aí, pegar uma função e encontrar primitiva, né? Técnicas de integração. A gente vai ver essas duas. E aí depois, sabendo integrar essas funções mais complicadas, a gente vai ver uma aplicação de volumes também. Usar integrais para calcular volumes. Isso vai ser na outra aula ainda. Tá legal? Então, pelo menos já comecei a fazer a substituição, já tem na lista, né, coisas desse tipo. Tá certo? Vocês já podem tentar resolver as integrais aí da lista. E é isso aí. Muito obrigado. Até quarta-feira. Por hoje tá bom. Boa noite. Até logo.